Fala, meu povo, começando mais uma aula aqui de matemática 2, geometria, né? Hoje vamos falar sobre triângulos retângulo, não, sobre o triângulo retângulo e as suas propriedades. Não todas, porque não vai dar tempo, mas a gente vai ver algumas coisas aí que o triângulo retângulo tem, tá? E terminamos lá a parte de quadriláteros, os notáveis, e aí vamos para os triângulos agora, certo? Então vamos lá. Bom, triângulo retângulo, a gente sabe o que ele é. Ele é o triângulo lá que tem um ângulo de 90 graus, certo? E aí no triângulo retângulo a gente tem o teorema de Pitágoras, que é o principal aí, a principal propriedade no nosso triângulo retângulo, tá? E que a gente usa bastante, vai usar bastante e tipo em todos os lugares. Então vamos lá, a gente tem um triângulo que é retângulo, que vai ser o nosso objeto aí de estudo. E a gente tem os lados dele, tá? E aí a gente diz isso daqui. A gente diz que o lado que é oposto aqui é o de 90 graus, ele é a nossa hipotenusa. A medida da hipotenusa ao quadrado vai ser igual ao quadrado de um lado mais o quadrado do outro, tá? Então, se você pegar a hipotenusa e elevar ao quadrado, você vai ter a soma do quadrado dos catetos, que a gente chama aqui de cateto, e aqui de outro cateto, tá? Então, é um teorema bem simples, bem simples, e é bem fácil de provar. E aí eu vou mostrar para vocês de onde vem, que aí a gente já engata em uma outra parte, tá? Então eu peguei esse nosso triângulo aqui, só rodei ele, tá? Deu uma giradinha. Vértices aqui, A, B e C. Lado A, lado B, lado C, tá? Sendo que o A aqui vai ser minha hipotenusa, o B e o C são os catetos. Vou traçar uma altura. Traçando essa altura, a gente vai acabar criando um ponto aqui, que é o ponto D. E com o ponto D, a gente vai dividir o segmento CB em duas partes, tá? Então, o meu A vai ser a soma de M mais N. M sendo essa pequenininha e N sendo essa grandona aqui, tá? E aí, perceba, a gente vai ter algum outro triângulo retângulo surgindo aqui. Consequentemente, esse triângulo aqui também é retângulo, tá? Que aí a gente vai ter os ângulos. E aí, de cara aqui, você já pode ver que a gente vai ter triângulos semelhantes. Lembra que a gente tinha as semelhanças de triângulos? Aqui a gente tem triângulos semelhantes. Perceba, como que funciona esse triângulo grandão? Ele é um triângulo tem os ângulos, né, de 90 graus, um ângulo azul e um ângulo amarelo. Ok? Sabendo disso, a gente sabe que a soma dos ângulos de um triângulo sempre é a mesma, tá? Se a soma sempre é a mesma, então eu tenho aqui, novamente, um ângulo azul. Olha para esse triângulo aqui, ó, o triângulo médio, tá? A gente tem esse triângulo aqui, o triângulo ABD. Ele tem um ângulo azul, um ângulo de 90. Então, certamente, esse ângulo aqui é um ângulo amarelo também, tá? Então, a gente tem um ângulo e outro ângulo. Então, a gente tem uma semelhança de triângulos aí, certo? Na verdade, com dois ângulos a gente já consegue reconhecer, né? Eu só estou deixando mais explícito. Aqui acontece a mesma coisa. Aqui a gente tem um ângulo de 90 também. Aqui é amarelo. Aqui certamente é azul, tá? Então a gente tem essas semelhanças aí acontecendo. Quais são as semelhanças? São que o triângulo ABC, que é o grandão, ó. Então, ó, vamos no triângulo ABC. Eu estou falando ângulo de 90, que é o A, ângulo azul, que é o B, ângulo amarelo é o C. Então, 90 azul amarelo vai ser semelhante ao triângulo DAC, 90 azul amarelo, que vai ser semelhante ao DBA, 90 azul amarelo, tá? Então, temos aqui a semelhança de triângulos. E daí? E daí que com essa semelhança de triângulos a gente pode estabelecer algumas relações. Por exemplo, quando a gente observa a semelhança entre o triângulo ABC e o triângulo DAC, então ABC é o grandão, DAC é o menorzinho, o que a gente consegue ver que a gente pode estabelecer essa relação aqui. Então, o BC, qual que é o BC? BC no triângulo maiorzão. BC é a minha base, que vai do ângulo azul
até o ângulo amarelo. Então eu vou olhar lá no outro, meu ângulo azul até o amarelo. É o AC aqui, ó. Então a gente está observando o triângulo grandão e o triângulo pequenininho. Então, ó, amarelo-azul é essa base aqui. Amarelo-azul é este lado aqui. Então, um tem a ver com o outro. A gente vai estabelecer essa razão, que vai ser igual à razão que a gente estabeleceu com qualquer outros lados, qualquer outro par de lado correspondente. Então, AC, qual que é meu AC? AC, nesse caso, é esse lado aqui, do triângulo grandão, é um cateto. Tá? Tem isso. Aqui o BC era a nossa hipotenusa. AC é a hipotenusa do outro também. Okay? AC agora, no triângulo grandão, é um cateto. Tá? O cateto menorzinho, que vai de 90 ao amarelo. Então a gente vai buscar o mesmo no DC, um cateto que vai de 90 até o amarelo, que é o DC, que vai aqui de 90 até o amarelo. Então a gente estabelece essa relação aqui, tá? Que seria a mesma coisa de dizer BC é o quê? BC é o A, tá? AC vai ser o meu B. Então eu vou ter A sobre B e o meu AC é B de novo. E o DC é meu M, ó. DC é o M. Multiplicando em cruz aqui, certo? A gente vai ter essa relação. Então eu digo que BA ao quadrado é igual a AA, que é tudão, vezes o meu M, tá? A gente diz que, tá vendo assim? Ó, aqui a gente tem um cateto e aqui a gente imagina que aqui tem um sol, tá? Tem um sol aqui. Sol bem aqui em cima. Ele joga a luz e aí esse cateto faz uma sombra, tá? E essa sombra vai ser o meu M, tá? Então, o que essa sombra é? Essa sombra é uma projeção. Então, a gente fala que aqui a gente tem a projeção do nosso cateto. Tá? Então, se você multiplicar a hipotenusa vezes a projeção do cateto, a gente vai ter o cateto ao quadrado. Ok? Normalmente, não decore. Isso aqui são algumas relações importantes, mas não decore isso daqui como M, N, H, A, B, C, porque em alguns exercícios pode aparecer letras diferentes, você pode acabar confundindo. Tá? Olhando a outra relação, a gente tem que o ABC e o DBA, que é o que a gente escreveu aqui, também são semelhantes. Só que agora a ABC é o grandão e DBA é o médio, aqui ó, DBA é esse daqui. A gente vai olhar essa relação aqui, então, ó, BC sobre BA, então BC novamente minha hipotenusa, sobre BA a outra hipotenusa. Então, neste triângulo retângulo aqui, o médio, a hipotenusa é o C. No triângulo grandão, a hipotenusa é o A, o C é um cateto, tá? Mas a gente vai relacionar hipotenusa com hipotenusa. Então, relacionando hipotenusa com hipotenusa, BC é a hipotenusa, BA é a hipotenusa. AB no grandão é um cateto, tá? É um cateto, o cateto maior. Então, no DB, no DBA a gente vai buscar o cateto maior, que é o N, tá? É esse cateto aqui. Então, o cateto correspondente aqui, o AB, é o que tem 90 graus e azul. Então, aqui a gente vai buscar a mesma coisa, no triângulo médio, 90 graus e azul. E a gente vai ter essa relação aqui. A é o BC, BC aqui é meu A, hipotenusa grandona. C é a hipotenusa do médio, do nosso triângulo médio. C é o cateto do nosso triângulo maior. E N é o cateto correspondente. Multiplicando em cruz de novo, a gente vai ter que C ao quadrado é A vezes N, e segue a mesma linha. A projeção desse cateto vai ser a hipotenusa multiplicada. O cateto ao quadrado vai ser a projeção dele vezes a hipotenusa, tá? A projeção relativa à altura, tá? Ok. Com isso, a gente pode reescrever, juntar as duas coisas, na verdade, né? Se eu somar b ao quadrado mais c ao quadrado, eu vou somar, então, am... Ó, b ao quadrado mais c ao quadrado. É a mesma coisa que eu dizer am mais an, tá? Com isso, a gente pode colocar o a em evidência, que o a é comum nos dois aqui. O a estando em evidência, a gente vai ver uma coisa interessante. O m mais o n é o a. Ó, m mais n. Se você somar os dois, você vai obter o a. Então, eu posso reescrever o m mais n como sendo a. Então, vai ficar aqui b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a vezes a, que a gente chega lá na nossa fórmula, no nosso teorema de Pitágoras, que o a ao quadrado é igual ao b ao quadrado mais c ao quadrado, sendo que a é a hipotenusa do meu triângulo retângulo, c e b são os
catetos. E aqui a gente vai ver um jeito que a gente pode aplicar isso daí, tá? Como que a gente determinaria o x aí? Se você está vendo, você percebe que a gente só tem um lado. Os outros dois são desconhecidos. E aqui a gente consegue aplicar o teorema de Pitágoras, porque a gente vai ter uma equação com uma incógnita, que seria o nosso x. Como que a gente constrói essa equação? Com o teorema de Pitágoras. Então, o que é minha hipotenusa aqui? Lembrando, a hipotenusa é o que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa vai ser aqui meu x mais 1. Tá? Então, isso aqui ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, eu vou ter isso daqui. Ok? Então, x ao quadrado é um cateto. Não, x é um cateto elevado ao quadrado. 5 é um cateto elevado ao quadrado. É igual a hipotenusa inteira ao quadrado. Tá? E aí desenvolvemos. Como que a gente faz isso daqui? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 1 ao quadrado é 1. Tá? O que a gente pode fazer aqui? De imediato. Tem o x ao quadrado de um lado e tem o x ao quadrado do outro. É um peso nessa nossa balança, que é a nossa equação, sobrando dos dois lados. Então, corto aqui e corto aqui. Tranquilamente. Tirei x ao quadrado de um lado. Posso fazer isso? Posso. Desde que eu tire a mesma quantidade do outro lado. Então, eu vou tirar x ao quadrado do outro lado também. 25, então vai sobrar o 25, 2x mais 1. Vou passar 1 para o outro lado, tá? Negativo, então tirei 1 desse lado, então eu vou ter que tirar 1 desse lado também. Se eu tirar 1 desse lado, ele some, normal. Se eu tirar desse outro lado, eu vou ter 25 menos 1, que vai dar 24. 24 é igual a 2x, então um número vezes 2, que dá 24. Sabemos que é 12. Tá? Então a gente determina aí o 12. 12 é o x. Então a gente sabe que quais são os lados desse triângulo, caso fosse essa pergunta, né? No caso, ele só quer o x. O x aqui vale 12, então esse lado aqui vale 12. E esse lado é 12 mais 13. 12 mais 1, que dá 13. Então aqui vai dar 13, tá? Então aqui a gente tem um triângulo que tem todos os lados sendo números inteiros, tá? Outro exemplo aqui, a gente tem isso daqui, a gente quer saber o x da figura abaixo, tá? Esse A e B aqui eu esqueci de colocar a animaçãozinha, mas na verdade ele não está aqui, tá? Eu coloquei para a gente ter uma referenciazinha. Então calcule o x, x é esse último lado aqui. Por que último? Porque a gente vai fazer Pitágoras. Onde que dá para fazer Pitágoras? Dá para fazer Pitágoras aqui, ó. A gente tem um triângulo retângulo aqui, ó, ABC, tá? Esse triângulo retângulo, porque tem 90 graus. O que é o cateto aqui? Cateto é o 2 e o 1. O que é a minha hipotenusa? É esse lado aqui, que é desconhecido, que eu dei o nome de A. Então eu vou ter que A ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então meu A ao quadrado vai ser igual a 5, porque 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Então 1 mais 4 dá 5. Dessa forma, A ao quadrado é igual a 5. Então A é igual a raiz de 5 e perceba, né? Quando a gente vai tirar a raiz daqui, o 5 seria mais ou menos 5, porque a gente vai tirar uma raiz, e aí pode ser tanto mais ou menos, tá? Mas nesse caso só pode ser mais, tá? Só pode ser mais raiz de 5, porque a gente está falando de um lado, tá? O lado é positivo, tá? E aí, descobrimos esse lado aqui, tá? Que neste triângulo, no primeiro aqui, ele é uma hipotenusa. Só que no próximo triângulo ele é um cateto, já que ele está acompanhando aqui, ele está grudado no ângulo de 90 graus. Ó. Então isso aqui ó, pode não parecer, mas isso aqui é um triângulo retângulo. Tá? O ângulo de 90 graus está aqui. Então nesse caso aqui o meu A é um cateto, nesse triângulo né, meu A é um cateto, e este lado aqui também é um cateto. Minha hipotenusa vai ser esse lado desconhecido que eu chamei de B. Então a gente monta tudo de novo. Então b ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado mais raiz de 5 ao quadrado. Então a hipotenusa ao quadrado é igual a um lado, um cateto ao quadrado, mais outro cateto ao quadrado. E aí tem raiz de 5 vezes raiz de 5. Bom, raiz é exatamente dois números iguais, um número que multiplicado vezes ele vai dar o número que está dentro. Então raiz de 5 é um número vezes o outro, que dá um número vezes ele mesmo, que dá 5. Se a gente pegar esse número e multiplicar por ele mesmo, vai dar 5.
Então a raiz de 5 ao quadrado nada mais é do que 5. Então 5 mais 1 dá 6. E aí a raiz de 6 a gente tira, que de novo dá mais ou menos 6, mas só pode ser mais 6. Então a gente tem que o B é a raiz de 6. Certo? Não é isso que a gente quer ainda, a gente quer descobrir o x, tá? E aí nesse caso acontece a mesma coisa. O B está acompanhando o ângulo de 90 graus, o B é um cateto, o 1 é o cateto, x é minha hipotenusa, então x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais raiz de 6 ao quadrado. 1 ao quadrado vai dar 1, de novo, pela mesma definição, raiz de 6 ao quadrado vai dar 6. Então 1 mais 6 dá 7, então x ao quadrado é igual a 7. Dessa forma, x é igual a raiz de 7, certo? Então veja bem, a gente só tinha dois lados e acabou descobrindo o último lado lá. Então a utilidade do teorema de Pitágoras vai ser essa, com apenas duas informações, né? Num triângulo retângulo, se você tiver só duas informações, ou seja, dois lados, você já é capaz de encontrar um terceiro lado. E aí, continuando ali o que a gente fez no nosso triângulo, né? O resto das nossas relações métricas, que a gente chama de relações métricas. O que a gente chama de relações métricas? Isso daqui, ó. Isso de um jeito mais não tem. Isso aqui é uma relação métrica. A gente tem b ao quadrado igual a am, tá? Então a gente pode estabelecer algumas outras, fazendo algumas outras relações de semelhança, tá? A gente vai ter os mesmos triângulos, são semelhantes. A gente já viu que quando a gente observa o ABC e o DAC, a gente consegue essa daqui, tá? Então, a projeção de um cateto vezes a hipotenusa é igual ao cateto ao quadrado. Quando a gente observou a outra relação de semelhança, a gente pegou a mesma coisa, tá? E aí agora a gente vai observar essa daqui. Então eu vou ter DAC, que é o triângulo pequenininho, com o triângulo médio. A gente vai estabelecer essa relação aqui. A altura do nosso triângulo grandão, que na verdade aqui é um cateto. Esse cateto aqui, ó, do DA, V é sobre CD, então ó, vamos lá, observando aqui. Eu deixei mais limpo porque a gente já consegue perceber quais são as semelhanças, né? Mas ó, DA, estamos olhando pequenininho. DA, o que ele é? É o maior cateto do triângulo DAC, tá? Se ele é o maior cateto, vamos buscar o maior cateto no triângulo DBA, que é o triângulo médio. O maior cateto é o DA, aqui. O maior cateto no triângulo médio é o... Ih, eu fiz ao contrário. É o DB. Aqui embaixo deveria estar o DB, mas isso não muda nada, tá? Aqui embaixo deveria estar o DB. Eu acabei fazendo a relação de uma de frente para a outra. Mas enfim, então ó, DA é o maior cateto, tá? DB é o meu maior cateto no outro triângulo, no triângulo médio, tá? Então a gente estabeleceu essa relação. CD é o menor cateto, tá, do meu triângulo pequeno. Então o menor cateto do triângulo grandão vai ser AD, que é o H de novo, tá? Então você vai ter essa relação aqui. H sobre M é igual a N sobre H, ok? Então, dessa forma, multiplicando em cruz, a gente vai ter isso daqui. O que isso aqui diz? Diz que a altura do seu triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa, né? A altura relativa à hipotenusa ao quadrado, vai ser igual à projeção, à multiplicação das projeções dos seus catetos. Ó, h ao quadrado, então essa altura ao quadrado, é a mesma coisa que m ao quadrado vezes... Não, h ao quadrado é a mesma coisa que m vezes n. Então a multiplicação das projeções é igual ao quadrado da altura. Beleza? E aí também, olhando aqui uma outra, que a gente já fez essa relação aqui, né? DBA com ABC. A gente vai ter que BC é o meu, no triângulo grandão, é a hipotenusa. Tá? BC é a hipotenusa. Então a hipotenusa do meu triângulo aqui, do médio, vai ser BA, que de novo eu fiz ao contrário, fiz trocado do que a gente já tinha feito. Então, ó, BC é a hipotenusa, AB é a hipotenusa também. Tá? AC é o meu cateto menor, então o cateto menor do médio vai ser o AD, que é o meu H. E aí eu vou ter essa relação aqui, tá? Onde o A é minha hipotenusa do triângulo maior, C é a hipotenusa do triângulo médio. B é o menor cateto do triângulo maior, H
é o menor cateto do triângulo maior também, tá? E aí, multiplicando em cruz, a gente tem esta relação aqui, ou seja, se você multiplicar a hipotenusa pela altura, você também vai dar o mesmo valor que multiplicar os catetos. Então, B vezes C, os catetos do seu triângulo retângulo, é igual a hipotenusa vezes a altura relativa a essa hipotenusa. Tá? Então, a gente tem essas relações métricas no nosso triângulo retângulo. Tá? Então, a gente pode acabar conseguindo resolver alguns exercícios utilizando isso daqui. Tá? É difícil você ter um exercício referente a isso. Normalmente ele aparece como ferramenta para você conseguir resolver um exercício que exija alguns outros cálculos mais elaborados. Ok? Bom, por hoje é só. Na próxima aula a gente continua com algumas outras relações. A gente vai partir para as relações trigonométricas. Se der, na verdade, eu começo a próxima aula com exercícios desse conteúdo aqui de relações métricas. Tá? Mas basicamente essa fórmula aqui, procura uns exercícios aí, vou ver uns exercícios para a gente aplicar elas. Né? E por hoje vai ser só isso daí, beleza? Muito obrigado pela atenção, rapaziada. Fique em casa se você pode, lave bem as mãos, ok? E cuide das pessoas aí ao seu redor, cuide de si mesmo, beleza? Muito obrigado, falou, valeu.